Letícia Lisboa, sou a palhaça Neca de Catibiriba. Eu sou Gessé Cabral, eu sou cofundador da companhia artística Sol Sem Dó. Sou também atriz, produtora cultural e diretora de produção da Sol Sem Dó. A galera da Sol Sem Dó costuma dizer que eu é que arrastei o bonde. A Sol Sem Dó, ela começa em 2010. Uma companhia de pessoas que pudessem agregar a realização de sonhos de um e do outro. E aí, o primeiro curso assim, que a gente faz é com o Teatro do Sopro, com o Olivier e com a Flávia Marco. E aí a gente, nesse meio tempo, aí já em 2014, a gente convida eles para virem para Caxias também, quando foi a primeira mostra 7 dias de Sol Sem Dó. Nessa edição de 2023, né, que a gente chamou de Dose Dupla, Povo e Festa, eu acho que ela tem várias questões que tornam essa edição muito especial. Uma que não foram 7 dias, né? Foi dose dupla, foram 14 dias de Sol Sem Dó. Então, só por aí, isso já traz assim, uma complexidade de ações e uma carga grande de atividades. E acho que a gente chamou essa energia do povo, da festa, e ela veio, assim, né? Os encontros foram muito bonitos e foi a primeira vez também que a gente conseguiu... A gente antes já estava nos 4 distritos, mas essa foi a primeira vez que nós conseguimos levar espetáculos inúmeros para os 4 distritos da cidade. Nessa edição, a gente conseguiu pisar em lugares que a gente tinha muita vontade de pisar antes, de trabalhar, de ouvir, e a gente não conseguia, né? E principalmente, e aí somando também essa questão também desse período de pandemia, que foi muito angustiante para nós artistas, foi um hiato muito grande dessa relação que nos alimenta muito, né? Que é de estar com o público direto, ouvir do público porque isso é uma coisa da Sol Sem Dó, que a gente tem muita preocupação, que é realmente estar sempre ouvindo do público o que está sendo interessante ser dito, não simplesmente o que a gente está querendo dizer. E aí é sempre muito, muito bonito ver o quanto a população quer, né? O quanto a população está ali assim, ó, feliz, vibrando com o espetáculo, com a arte, está disponível para troca, e a diversidade, né? A gente passou por lugares tão diversos nos 4 distritos da cidade, com realidades tão distintas, que eu acho que isso chama uma atenção para a necessidade da gente olhar a complexidade dessa cidade que é Duque de Caxias, como é que a gente pode atender melhor essa população e entender também que arte, que cultura é parte fundamental do desenvolvimento humano, é um direito humano básico, e então foi muito importante realizar essa mostra tendo essas importâncias pontuadas, compreendidas pela gente, pela equipe, e poder ver isso na prática, né, com o público. Cada região tem uma característica, um alcance diferente, um fluxo diferente, por mais que seja de uma mesma cidade. Mas é isso, né? Somos todos pessoas diferentes, de fluxos diferentes. E nós, da Sol Sem Dó, sempre prezamos por isso, em chegar nesses lugares. Somos nós que também queremos aprender a conviver, a dialogar com esses fluxos e essas necessidades. Essa mostra, nós conseguimos já dar um grande passo em relação às mostras anteriores da Sol Sem Dó. Nós tivemos um cortejo, né? Começamos ali com um cortejo. Cortejo é uma das características também do nosso trabalho, né? Então, gente, eu sou a Evelyn Borba, eu tenho 28 anos, faço parte da companhia artística Sol Sem Dó desde
desde lá de trás, desde a primeira montagem. Então eu estive presente, né, em todas as mostras que teve. E essa em especial porque, assim, a gente ficou muito tempo, né, num período pandêmico, assim, sem poder trocar, sem poder rever os amigos. Então, assim, voltando agora, então eu confesso que eu estou bem ansiosa, bem nervosa e estou muito feliz também de estar podendo colocar a palhaça na rua, de poder encontrar com os amigos. Eu quero que esse festival, que essa mostra chegue em um número muito grande de pessoas, assim, de públicos dos diferentes locais que a gente tem aqui em Caxias, porque Caxias é muito grande e eu acho que a mostra fala exatamente sobre isso, porque a gente consegue adentrar nos bairros e a galera consegue conhecer o nosso trabalho. E aí muita gente que daqui de Caxias acaba não sabendo o que tem de cultura na cidade. Então eu acho isso muito legal, que aí a gente consegue levar assim vários artistas, né, e consegue ter essa troca tanto do público com a gente, da gente com o público e conhecendo coisas novas. Então eu acho que vai ser um período assim de renovação mesmo, de troca de energia e eu estou muito feliz. E é isso. Meu nome é Diogo Elicil, tenho 34 anos. Eu estou na companhia não desde o início, igual a Evelyn e os outros componentes. Eu cheguei um pouco depois, 2 anos depois. O GCE me convidou para fazer uma visita no hospital e eu topei e até hoje eu estou nessa loucura junto com eles. Gosto muito de fazer parte dessa companhia e estar apresentando na minha cidade, né? A gente nunca tem noção do tamanho da responsabilidade que a gente tem na nossa cidade e a gente, querendo ou não, acaba sendo referência para algumas pessoas no segmento de arte e da palhaçaria mais ainda, né? A gente aqui da Sol Sem Dó, na Baixada Fluminense, acaba sendo referência porque é um segmento que nem todo mundo estuda e saca um pouco ou quer se aprofundar. E para mim é muito gratificante ter o respeito dos meus familiares, dos meus amigos, ter esse reconhecimento na cidade que eu moro. Poxa, eu costumo falar até com o Gessé, assim, conversas nossas, que a Sol Sem Dó é meio que uma companhia irmã do meu trabalho também, né? Eu criei o Núcleo Gêmeo há mais de 10 anos também, na mesma época. E o meu primeiro encontro com o Gessé foi em São Paulo, que doido, né? Eu de Campo Grande, ele de Caxias, a gente se conheceu em São Paulo no encontro de palhaços hospitalares. E aí ele me trouxe para Caxias também, né, para vir, a gente se aproximou, aí conheci você, conheci o Netinho, a galera toda, Tremelica, a Lu, que nem fazia ideia, era um entusiasta do negócio, né, e ver tudo isso crescer, estar junto nesse processo foi muito bacana, né, de tipo, ver uma companhia que era uma companhia de teatro que foi buscar a formação em palhaçaria e trabalhar junto e fazer diversas coisas. Muito chão para Sol Sem Dó, assim, tem muita vida, assim, muito rico e o bacana que eu acho também, Lê, é de ser um ponto fixo na Baixada, sabe, de não ter migrado, né, que as pessoas quando começam a fazer certos tipos de trabalho vão para outros lugares. A Sol Sem Dó tem essa bandeira fincada de ser uma companhia da Baixada, de atuar na Baixada, de circular na Baixada e fazer as coisas acontecer para a Baixada. Vamos trazer coisas para a Baixada só, mas de fazer da Baixada, né, representar a Baixada em outros lugares. Então eu acho muito importante, assim, 7 dias é pouco, eu acho. 30 dias de Sol Sem Dó. No primeiro dia de espetáculos, que foi na Lira de Ouro, mas não seria na Lira de Ouro, seria no Parque das Missões, um CIEP de lá. Lá nós temos 2 amigaços, o Bruno Alarconho e o Picanço, são professores e diretores de um projeto de dança maravilhoso lá. E tudo estava programado para ser lá, mas infelizmente na semana decorrente tivemos alguns problemas lá, e aí com um poder paralelo, e aí infelizmente, até por indicação deles mesmo, foi orientado que naquele período não seria interessante, não seria seguro nós fazermos alguma atividade lá. Mas eu friso isso porque isso já mostra como é um desafio nosso
produzir as coisas em certos lugares, né? Não que lá não tenha, até tem muita coisa, mas tem pormenores que a gente precisa cuidar. Então mostra mais uma vez que esse trabalho artístico está embrenhado em várias relações. Mas enfim, não conseguimos fazer no Parque das Missões e aguardamos muito chegar aí para fazer de novo aquela bagunça maneira. E então foi na Lira de Ouro, que é também um outro espaço maravilhoso no centro de Caxias. E aí não conseguimos fazer em tempo ainda uma divulgação assim como a gente gostaria de fazer, mas deu um público maneiro, conseguimos organizar. Tivemos espetáculo que sempre se pautava assim, era um número circense pequeno e um espetáculo em seguida. E todos os artistas envolvidos nessa noite nós nunca tínhamos trabalhado, mas nós já tínhamos, era um colega de conversar, mas nós nunca tínhamos trabalhado juntos. E foi maravilhoso receber, ver tudo fluir maravilhoso, com direito a pipoca, a algodão doce. E aí foi uma festa para criança, para gente grande. Começamos bem, na Lira de Ouro. Eu me chamo Marta Paiva. Eu cheguei no circo, na palhaçaria, através do teatro. Vendo teatro, né? Primeiramente vendo. E aí, vendo, eu falei, opa, acho que eu gosto disso aqui. Eu acho que isso aqui é uma coisa que me interessa. E depois comecei a fazer. E ao mesmo tempo que eu comecei a fazer o teatro, eu passei na época na faculdade, porque eu não tinha condições de fazer teatro se não fosse de uma forma pública, né? Assim, não tinha dinheiro para bancar os cursos. E aí eu descobri a rua ali. E aí me encantou, porque é encantador você ser atravessado no meio do nada, no meio do seu dia, no meio do seu corre, para um trem, para uma arte, para uma música, para uma coisa, uma palavra que faz pum, né? Buga, você faz plim, a vida, pulsante, acorda. E aí isso me empolgou ao mesmo tempo porque eu não tinha nenhuma referência da minha família, né? De como que eu seguiria minha vida artística sem ninguém pra me dizer, olha, talvez ali seja legal, lá seja interessante. E aí fui descobrindo a rua, fui descobrindo a palhaçaria, descobri a palhaçaria no hospital, que foi meu grande encanto, assim. E eu tinha essa coisa de que, como eu tive pouco acesso, eu queria levar o acesso à arte às pessoas. Então eu fiz uma trajetória nos últimos 10 anos de estar na rua, estar nas praças, o que é muito desafiador pra mim, porque eu sou uma mulher sozinha, no sentido de que estou performando sozinha, né? Às vezes tem pessoas comigo na produção, que é maravilhoso, mas quando não tem, eu também faço. E aí eu descobri uma força que eu não tinha, eu descobri a arte como um escudo que eu não sabia que ela era, né? A arte me protege também. E eu sou muito protegida, porque eu faço um monte, vou pra lá e pra cá, e nunca aconteceu nada comigo que não fossem boas memórias. A mostra, ela tem esse perfil, né, desde a primeira edição, de dialogar com os coletivos e com os outros grupos culturais, além, né, do trabalho que a gente faz. E aí o Osmar, né, que é uma pessoa central ali no FAIM, que o FAIM é o Festival de Artes de Imbariê, que a gente tem acompanhado há um tempo, e o Osmar é esse cara que está ali articulando e tal, e tem feito um trabalho muito importante para pensar curadorias, artes visuais na Baixada Fluminense, especialmente nesse território de Imbariê, e feito esse trabalho assim de colocar a arte periférica no seu devido lugar, que não é um lugar de submissão, né? De que a gente pode ocupar galerias, de que o que a gente faz tem conceito, tem narrativa. E a gente queria muito trazer isso para a mostra, assim, desde o material audiovisual, desde a curadoria dos espetáculos. E a gente queria também registrar isso de uma maneira visual e deixar nos lugares. Então aí nasceu essa ideia da exposição em parceria com o FAIM. E aí foi super legal, porque a gente conseguiu construir essa parceria de uma maneira muito fluida, assim, acho que o Osmar entendeu muito o que a gente queria fazer, com essa ideia de uma exposição ao céu aberto. E eles já trabalhavam com a técnica do lambe-lambe no FAIM.
Então a gente acabou, o nome da exposição foi Que Palhaçada, a cidade é um picadeiro de imagens. Meu nome é Osmar Paulino, eu sou de Imbaí, né, Duque de Caxias, terceiro distrito de Caxias, próximo a Guiamagé, né, já uma outra cidade. Lá em Imbaí eu criei em 2017 um festival de artes visuais, que é o FAIM Festival, e desde lá eu tenho trabalhado com artes visuais, tanto no âmbito da pesquisa sobre marketing de imagem, tanto no âmbito da produção mesmo de exposições. E aí eu tive a felicidade de ser convidado pelo Sol Sem Dó para fazer a exposição Que Palhaçada, a cidade vira um picadeiro de imagens, né? Que é uma exposição que tive o maior prazer de fazer, porque toda exposição, toda curadoria precede uma pesquisa, né? E eu vou pesquisar o que era esse universo da palhaçada que eu descobri, que eu chamava de palhaçaria, e descobri o quão incríveis vocês são, quão maravilhoso é o que vocês fazem na cidade, na produção de imagens outras, imagens futuras, imagens possíveis. Eu repito, como pesquisador, que todo mundo na cidade gera imagem, todos nós, né? Imagem simbólica, sobretudo. E o que vocês fazem é gerar uma imagem que dá conta de estabelecer aquilo que a gente quer ser, aquilo que a gente espera no futuro. Por isso que eu falo de imagens de futuro, sabe? Então, quando a gente se divide a exposição em 4 eixos, e uma delas é a palhaçada e a infância, a palhaçada e a cidade, a palhaçada em processo, né? Um palhaço em processo, a palhaçada e o sorriso, é justamente isso. Vocês mostram através do trabalho de vocês, e essa exposição dá conta de explicar isso, qual o futuro que vocês esperam para a cidade. E isso vai totalmente de encontro, fazendo uma oposição dialética mesmo com o que é posto pelas imagens que são produzidas de forma legitimada, né? Pelos institutos, pelos órgãos da cidade, em geral. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, não só por eu estar aqui, mas porque vocês fazem parte já do imaginário do meu filho. Isso é muito legal ver que meu filho curte vocês, que eu estou podendo trabalhar com vocês, e é muito legal, uma semana que vem ele vai estar conosco. É muito bacana ver que vocês, assim como eu, porque o FAIM foi criado por causa do meu filho. O FAIM, quando eu soube que ia ser pai, eu pensei em fazer um festival de artes visuais. Então é muito legal ver que o meu filho está sendo alcançado por outras pessoas também, que não sou eu, dentro da cidade. E que ele está imaginando futuros possíveis a partir do nosso fazer cultural e artístico. O segundo dia de espetáculos ocorreu no Casarão Cultural, no bairro Jardim Primavera. Nós também não conhecíamos esse espaço. Quem nos indicou esse espaço foi um grande amigo nosso, Antônio, que também já acompanha nosso trabalho. E como a gente estava realmente focado nisso de queremos conhecer novos lugares, mas aí para isso também recorremos aos antigos amigos para indicar como é que está sendo por aí. Ele falou desse espaço, que é uma ocupação de um casarão, que é de uma família muito assim, rica de história ali. Um casarão estava abandonado, caindo mesmo aos pedaços ali, as pessoas não evitavam de passar em frente. E aí um casal de artistas começaram a ocupar lá, a Daisy e o Félix, que também nós não conhecíamos, fomos conhecendo com o tempo, e são maravilhosos, estão fazendo um trabalho muito importante lá de ressignificação daquele espaço, do bairro. E foi muito legal ver assim, o público local também chegando junto, vendo aquele espaço ressignificado, com outro, sabe? E com crianças, com adultos. Seguimos o mesmo padrão da proposta, que era de um número circense e depois um espetáculo. Também tivemos pipoca, imagens maravilhosas. E a casa é linda demais. E já assim, aguça para a gente querer fazer mais coisas lá, de relacionar, de trocar ideia, de fazer. O convite ficou aberto e a gente já quer voltar logo, logo. Tudo bem? Ô, moça! Opa! Tudo bem? Bom te ver aqui, cara. Quanto tempo, hein? Não é? Muita saudade, cara. Nossa!
O meu nome é Cássio Duque. Eu sou integrante da INEP da companhia, o Júnior, o Atom Santos, e o Estevam. E atualmente eu sou palhaço, ator, dramaturgo, produtor. Muita coisa, né? Me chamo Júnior Melo, sou ator, sou palhaço, produtor cultural, sou pesquisador de música, pesquisador de política, pesquisador de tudo que me atravessa enquanto artista, enquanto cidadão desse mundo. Enquanto morador da Baixada Fluminense, eu acho, primeiro, muito corajoso vocês estarem fazendo um evento de 14 dias, trazendo uma linguagem que é uma linguagem super tradicional e difundida do imaginário de todo mundo, assim, porém uma linguagem que está muito sucateada atualmente. Acho que o circo, a palhaçaria, as artes que estão ligadas à cultura popular, elas não têm espaços dentro da agenda política, cultural da cidade muitas vezes, por essa relação de valorizar as artes elitizadas, né? Então eu acho revolucionário, assim, um coletivo, uma família como vocês, assim, conseguir realizar um evento numa cidade do tamanho de Duque de Caxias durante 14 dias em distritos diferentes, movimentando outros coletivos, fazendo com que a gente, por exemplo, se encontre com o Nopoc, que é, sabe, são trocas que a gente realmente só tem nessas oportunidades, nesse tipo de evento, assim. E também, enquanto produtora Baixada que produziu muito na rua, assim, a gente sabe que é um corre que só a gente sabe. O que a gente passou para isso aqui acontecer, só vocês sabem que horas vocês acordaram, só vocês sabem o que você deixou de fazer hoje para estar aqui acontecendo, para estar com esse figurino lindo, para estar entrevistando a gente. Então, tipo, para mim me bate só o sentimento de uau. Existem amigos, existem pessoas que ainda acreditam nesse modo de produção e que se dão para além do valor do cachê, se dão para além do que se é necessário de fato para realizar esse trabalho. Eu estava até comentando com o Cássio que dependendo do lugar, assim, principalmente em regiões periféricas, se a gente se apegar ao valor do trabalho ou o que a gente está sendo recompensado para fazer isso, não vai acontecer. E se não for a gente que vai fazer, se não for a gente para meter a mão nas coisas, a gente que é artista, que valoriza, que entende a importância, que vê a modificação das coisas a partir do nosso trabalho, se não for a gente que vai meter a mão nessas coisas, as coisas não vão acontecer. Logo, para de aparecer oportunidade para a gente, mesmo que é artista da cidade, e a gestão pública começa a reforçar que na cidade não tem, e aí o jornal sensacionalista reforça que só tem violência, que só tem morte, que só tem mão de obra barata, como um dos organizadores aqui da casa falou. Então acho que é isso, essa rede que é construída a partir de iniciativas como a de vocês, assim, é uma parada que é revolucionária e que eu acho que toda periferia brasileira tem como vocação, né? A gente tem uma vocação assim de tecer redes, abrir espaços e se fortalecer da melhor maneira possível para que as coisas aconteçam do jeito mais potente e mais poético, simbólico, lindo e grande, sabe? Tipo, é pouco, mas é gigante ao mesmo tempo. Um relato pessoal, assim, sobre essa mostra, porque não é sobre a desse ano, talvez seja. Amanhã, quando eu acordar, talvez eu pense melhor sobre isso. Mas em 2016, teve um evento da Sol Sem Dó, se eu não me engano era o Terração, ou era a Mostra 7 Dias, não me lembro qual era. Em 2016. Em 2016? Agora eu fui na biblioteca. Vocês abriram a oportunidade que eu pudesse fazer uma apresentação de palhaço lá, no Tobias. E eu tava há um tempo sem fazer palhaçaria, na época eu tava entregando quentinha. E tinha começado a namorar a Natália, Cantarino. E ela me apresentou lá o projeto lá de vocês, falou assim que assistir e tal, e aí vocês me deram essa possibilidade de apresentar. Eu não apresentava há um tempo, assim. E apresentar aquele dia pra mim foi tão importante. Eu tava de All-Star, eu tava, tipo, voltando realmente a fazer, eu fiquei ensaiando a semana toda que eu ia fazer da mágica. E aí foi tão impactante pra mim aquele momento, porque eu não sou da Baixada Fluminense, eu sou do interior do Rio. Então eu tô a 120 e tantos quilômetros da minha cidade, da minha terra, né? Dos meus e das minhas. E aí vir pra cá e encontrar aquele espaço ali, eu encontrei pessoas que estão num corre muito... Nunca gosto de dizer que é parecido, porque são sempre diferentes, mas é um corre que dialoga com o que eu passo.
aqui no Rio, no centro do Rio de Janeiro, e com o que eu passo também no interior quando eu vou para lá e vejo as deficiências que a gente tem, a defasagem, assim. Então aquilo para mim me impulsionou muito, assim, aquela noite. Assim. Então, aproveitar essa oportunidade para agradecer a vocês, a Sol Sem Dó, por aquela oportunidade, porque depois daquele dia, reacendeu uma chama, assim, com a palhaçaria. Porque eu vim pro Rio de Janeiro por causa da palhaçaria. Eu era apaixonadíssimo por palhaçaria. E aí eu perdi isso. E aí um pouco, né, porque a gente começa a tomar muita porrada, assim. E aí ter vindo aquele dia foi muito importante para mim. Então, é para vocês entenderem que é para além da Baixada Fluminense, né, que vai para... E eu acho que a gente na NPC começou a entender muito o que a gente faz sem ganhar, às vezes, né? A gente faz a mais, que a gente precisa fazer essa coisa de fazer tudo. A gente agora tenta entender muito a Inepta Companhia como nosso legado pro mundo, assim. Então, independente se amanhã a gente vai estar vivo ou não, assim, a gente tá deixando. E eu acho que é essa perspectiva que vocês também têm. Então, assim, o artista que eu sou hoje, eu devo muito àquela noite que vocês me proporcionaram ali. Eu fui o último a me apresentar, penúltimo, eu acho. E foi, a galera tava meio que ali, tá? Eu falei, cara, eu preciso desse cara, eu entrei igual um louco e foi lindo, assim. Então, é isso, é uma relação de gratidão, assim, total. O senhor tem algum problema na coluna? Nenhum. Olá pessoal, olá todo mundo que está assistindo. Eu sou o Fernando do Coletivo Nopoc. Eu sou o Tite do Coletivo Nopoc. O Coletivo Nopoc se formou em 2007, em abril de 2007. Esse ano a gente está indo para completar 16 anos, mês que vem. Esse espetáculo que a gente fez aqui hoje é o No Pocket, um espetáculo para todos os bolsos, que foi o primeiro espetáculo que a gente montou a partir das nossas primeiras experimentações na rua. Uma coisa que eu acho que é legal da gente falar é que ao longo de que a gente até vem falando disso bastante, é que ao longo desses anos, nesses espetáculos, a gente trabalhou de formas muito diferentes em cada espetáculo. O No Pocket foi essa primeira experimentação que foi diretamente na rua e que as coisas já apareciam basicamente nessa experimentação. A gente praticamente não ensaiava, a gente simplesmente fazia muita rua e ia evoluindo o trabalho a partir da prática. Em 2013 a gente chamou o Renato Linhares, que ele é bailarino, também tem uma relação com o circo, a dança e o circo e teatro contemporâneo, assim. Foi da Intrépida Troupe e tal. E aí a gente trabalhou técnicas novas, assim, em termos de repertório técnico mesmo de circo. A gente trabalhou com uma mesa acrobática, com a bicicleta acrobática, que foram técnicas que a gente inseriu para essa montagem. E aí veio esse espetáculo numa pegada de circo mais contemporâneo. Depois a gente trabalhou com a Daniela Carmona, que é uma pessoa muito do teatro, né, da palhaçaria também, da bufonaria, e com o Adriano Bazeggio. E aí veio para um estilo um pouco mais teatralizado, essa coisa de um enredo, uma dramaturgia, de uma história desses personagens ao longo da peça. E agora a gente vai trabalhar com o Álvaro Assad, e ele é um cara da mímica, do teatro gestual, da comédia também. E aí a gente tenta sempre ir para caminhos diferentes do que a gente já experimentou e se aventurar em novas possibilidades para descobrir novas formas de como a gente faz as coisas, a comicidade, enfim, as técnicas de circo que a gente tem no repertório também. Basicamente, é isso. Partido também, a gente busca isso. Pode transitar por outros espaços, né? Que não são os convencionais, sabe? No começo foi a rua, mas depois já foram outras praças, né? Enfim, vários lugares. Tem várias circulações que a gente faz por cidade, pelos interiores também. Meio que recriando isso do que o circo tem, né? Que é ir nos lugares. E é isso, também buscar novas formas de fazer, né? Como desafio mesmo como artistas, de ir mudando para não ficar só num lugar, para também ocupar outros espaços, levar o circo. A gente tem uma grande luta que é isso, levar o circo para o teatro, né? Tem as camadas, tem o próprio teatro, depois tem o teatro infantil, tem a dança, tem o não sei o quê, e lá tem o circo, né? O circo como um todo, com a palhaçaria, enfim. E tem isso de poder comunicar para todo o público também como uma estratégia de alcance mesmo, né? De alcance do trabalho e alcance também de retorno financeiro, né? Quando a gente consegue comunicar para mais público, a gente consegue se inserir em mais mercado de trabalho mesmo, né? E aí acho que tem isso, quando você está na rua, você comunica para todo mundo. E também tem essa coisa que
cada faixa etária também vai tirar algum proveito. As crianças vão ficar mais atentas a alguma coisa, algumas piadas vão ser mais para adultas, outras para mais crianças, mas assim, de qualquer forma é um espetáculo livre, mas que também comunica diferente com cada faixa etária, né? Acho que tem uma coisa da rua, né? Que a rua te dá isso. Porque a rua tá cheio de pessoas muito diferentes. E aí você tem que comunicar com todas aquelas pessoas, não só com algumas. A gente trabalhou muito, além de ir pra rua mesmo, né? A gente fez muita temporada de verão. E aí é isso, tem um público que ele vai se reciclando durante todo o dia, e todos os dias são públicos muito diferentes e você tem que estar ali no chapéu, então, onde você tem que convencer de alguma forma todas aquelas pessoas, seja ela como forem, a ir lá e pagar o ingresso depois de ter assistido o espetáculo. Então, acho que isso foi uma coisa que também deixa essa marca em nossas criações, né? E até a coisa do timing mesmo, assim, de não ter tempo pra se arrastar, entendeu? Tipo, arrastou, a galera começa, de perder a atenção, começa a dispersar, enfim. E essa coisa de ser muito... Assim, as pessoas às vezes pensam que tem improviso, assim. É uma viagem, né? Vocês viajam, né? Não tem, é igual, assim, entendeu? Lógico, tem, como todo espetáculo, tem coisas que acontecem ali no dia, mas o texto, a gente pode reproduzir o texto igual, né, todos os dias, assim. E às vezes as pessoas não entendem isso. Acham que, vocês vão lá e ficam viajando, né? Não tem viagem nenhuma, já viajou muito, mas pra chegar no... Tem uma hora que onde a gente mora, ele fica meio pequeno, não consegue a informação, né? Que tá precisando para o trabalho evoluir. Mas assim, o mais importante também é pegar essa informação que você sai para catar em outros lugares e trazer aqui, e distribuir, né? Eu acho que a mostra é um pouco isso, né? Tem recurso que vem do Estado, mas assim, você como agente cultural aqui do município, é isso. A importância de um patrocínio, né? Chega e você com a consciência de conhecer o território, vamos para 4 distritos que vai ter. É trabalho de formiguinha mesmo. Né? Acho que já é o segundo, tomara que seja o segundo de muitos. Né? Mas é isso, só queria parabenizar mesmo. É um trabalho de formiga e isso é importante de poder receber o recurso. Depois de receber o recurso, tipo, parece isso, que né, a cultura, a questão dos recursos, não, mas para fazer isso sim, e é isso, as pessoas às vezes não vão porque não conhecem. Sim. Então você tem que mostrar, isso aqui é isso, normal, na verdade, né, como uma pessoa, eu não vou num lugar que eu não conheço. Vamos lá, não sei aonde? Vamos. O que tem lá? Não sei. Então não vou. Né? E é por isso que é formação de plateia mesmo, porque é uma galera que não é plateia, que não está habituada, que não tem acesso, nunca foi apresentado. Também até às vezes a oportunidade mesmo. Né? De ganhar oportunidade, né? Como seja uma atividade, sei lá, recreativa ou de formação, mas assim, o que você tem para fazer de opção? Tem isso, a mãe leva o filho no teatro. Não tem. Então, assim, vamos fazer que tenha, né? Meio que isso mesmo. Um outro dia de atividade também foi com a Aline Moreno, dos Palhaços Sem Fronteiras Brasil. Nós tivemos durante dias uma imersão, uma apresentação da pedagogia do coração, que é uma pesquisa que os Palhaços Sem Fronteiras Brasil têm aplicado, têm trabalhado, e nós tivemos essa oportunidade de trazer a Aline Moreno para cá. E aqui em Caxias, durante alguns dias, fizemos esse trabalho com alguns artistas que foram convidados. E isso também aconteceu na Biblioteca Municipal, Leonel Brizola. E foi muito rico, assim, porque eu fui percebendo, eu como artista também, eu fui percebendo assim, há quanto tempo, também por conta da pandemia, que a gente não pisava numa sala para treinar, para estudar. E ainda mais algo que é novo, né, como a pedagogia utilizada pelos Palhaços Sem Fronteira Brasil, uma das, né? E aí foram
alguns dias de treino, de trabalho, e que culminou num dia que a gente chamou de uma saída experimental, que foi na escola Carlota Machado, aqui em Caxias também, em que essa turma pôde aplicar um pouco sobre essa pedagogia. Olá, meu nome é Aline Moreno, eu sou fundadora e diretora executiva do Espalhar Sem Fronteiras Brasil. E primeiramente estou muito feliz de estar aqui fazendo essa formação, esse treinamento, né? Que é uma formação focada na diversidade e interculturalidade. Durante os últimos 4 dias a gente trabalhou ferramentas que tem foco na diversidade e interculturalidade dentro de uma apostila que a gente desenvolveu que chama Apostila do Coração. E aí, o que a gente fez nesses dias? No primeiro dia, a gente fez uma conversa, um bate-papo, uma palestra com a Cris Munhoz, que foi uma das pessoas que idealizaram essa apostila e desenvolveram as atividades e exercícios pedagógicos. E ela trouxe para a gente várias referências, várias possibilidades sobre a questão da inclusão, a questão de como esse trabalho vem sendo desenvolvido. E foi muito importante porque a gente contextualizou o grupo da importância dessas ferramentas. Depois disso, a gente, no segundo e no terceiro dia, a gente misturou uma outra metodologia onde a gente jogou, aprendeu e liderou no sentido de a gente criar uma sessão. E hoje, que a gente está aqui numa escola, fazendo uma saída pedagógica onde os aprendizes, né, os artistas que estiveram nessa formação, eles desenvolveram uma sessão. O que seria uma sessão? Né? Uma estrutura de chegada, aquecimento, jogo criativo, todas as ferramentas que você necessita e a estrutura de uma sessão, assim, para poder jogar com as crianças. E agora eles estão colocando lá na prática, em uma outra sala, com 25 crianças de 8 anos. Porque a gente acredita também que não é só aprender, você precisa jogar, aprender e já colocar em prática. Então, eu estou muito feliz que esse trabalho está rolando. Estou muito feliz de fazer mais um trabalho no Rio de Janeiro, com Palhaços Sem Fronteiras, em colaboração com a CSO Sem Dó. E acredito muito que essa parceria vai perdurar e com muitas coisas a gente ainda vai fazer junto, porque tem muita ideia e muita coisa ainda para rolar. É isso. Estou muito feliz estou muito feliz mesmo. Tá sol aqui, né? Agora. Então, é isso. Sol Sem Dó fechou. Daiane Cristina, eu trabalho assim na rede municipal já faz tempo como professora, já devem fazer uns 8 anos que eu estou na rede municipal de Caxias. E assim, durante esse tempo, eu já trabalhei em outras escolas, além dessa, trabalhei em outras escolas assim que são próximas à comunidade. E nesse tempo eu tenho percebido como as crianças são carentes assim de cultura, de projetos que realmente promovam assim essa interação da criança com cultura. Meu nome é Bianca, sou agente de inclusão. Eu acho que esses projetos para os alunos, né, como ela falou, carentes, é muito válido, é muito importante, porque assim, primeiro que a escola, para eles é a segunda casa deles. Às vezes eles passam mais tempo até aqui na escola do que em casa. Então eles vêm naquela expectativa. Então quando tem uma coisa nova, né, Daiane, eles com certeza eles vão interagir, eles vão participar. E assim, do jeito que esse projeto foi feito, né, tipo, vocês entraram, vocês dominaram ali eles e eles gostam disso, né? E tipo assim, você viu ali que ali ninguém ia fazer bagunça, ninguém ia conversar, porque foi, né? Eles se entrosaram ali junto, né? Assim, eu achei muito legal, eu nunca vi isso em lugar nenhum. Acho que tem que ter mais, se puder voltar uma vez por mês, volta. Quando quiser. E quando quiser, se quiser ficar, todo dia pode ficar. Outra atividade também que foi bacana demais foi na escola Paulo Roberto de Moraes Loureiro, em que também foi, aí nesse caso, porque também é tradição da nossa mostra, 7 Dias Sol Sem Dó, a gente também, além de trazer artistas de fora, quando eu digo de fora, fora da nossa companhia, que pode ser tanto daqui do Rio, fora do estado, e até fora do país, como também já tivemos, além dessas pessoas ministrarem suas oficinas, suas técnicas, né, suas pesquisas, é também de praxe a gente também ministrar a nossa pesquisa. E uma das pesquisas que nós temos aqui
e que foi aplicada nessa escola, no Paulo Roberto. Foi com a Letícia e com a Luciana, a Evelyn, essa equipe toda estava envolvida com a pesquisa relacionada entre palhaçaria e educação, né, através dos sentidos. É como se fosse uma intenção de trabalhar os primeiros sentidos de iniciação artística para realmente depois, um pouco mais, a gente aplicar um pouquinho mais de habilidade. Mas enfim, fizemos isso numa escola que, gente, eu queria, chega até mais perto para falar, eu queria ter a condição de fazer isso todos os dias, em todas as escolas, porque a resposta vem latente. As crianças ficam assim, que delícia, sabe? Não é uma piração nossa de que, isso aqui, será que vai ser bom? Não, a gente já vê a resposta. Tá ali, a experiência das crianças querendo. E aí, nesse dia, ainda no final, tivemos a apresentação de um colega nosso também, de um espetáculo circense também, do Churumelo, que foi uma delícia, lotando. Só que aí, olha só que barato. A oficina foi para uma determinada turma dessa escola, mas o espetáculo foi para toda a escola. Então imagina, chamar toda aquela escola, reunir no pátio para assistir um espetáculo. Então assim, era riso atrás de riso, e as professoras, todo mundo encantado. Foi um dia, mais um, gente, é difícil falar qual é o dia. Para mim, todos eles foram lindos. Esse também foi. Sou Getúlio Ribeiro, sou cineasta e fotógrafo, não sou palhaço, então estou aqui por um outro motivo. Estou aqui para apresentar o filme da gente, o Nós Palhaços. O filme que eu e a Melise Fremiot dirigimos e que é todo feito por uma galera da Baixada. E é muito bacana que hoje eu percebo que ele é um final de um ciclo, que foi de uns trabalhos que eu fiz a partir de 2014 com o circo. Eu já tinha esse fascínio com o circo, assim, e eu e a Melise, por um convite do Sesc, a gente acabou realizando esse filme chamado Nós Palhaças, do qual a gente se orgulha muito, porque deu um trabalho danado pra fazer, mas a gente está muito feliz pelo convite da Letícia, da gente estar podendo exibir esse filme hoje num dia de cabaré, de palhaçaria feminina, e o que super conversa com o filme, assim, ainda mais com a ideia de que o filme fala um pouco também de qual que é o lugar da mulher. A mulher pode ser uma palhaça, né? Ela pode ir além, o palhaço, essa figura do palhaço, que sempre foi uma figura masculina, mesmo o palhaço, mesmo sendo uma mulher vestida de palhaço, essa mudança, né? Mulher se tornando uma palhaça. Então, assim, é muito interessante, é muito bonito e dá muito orgulho da gente poder estar aqui, assim, hoje, exibindo o filme, assim. Uma pena que a Mel não pôde vir, que a Melise não pôde vir, mas estou aqui para representar o filme. Letícia também, Letícia é uma das personagens, então tá tudo certo. Mulher, o negócio aqui é sério. Reparei em como ele te olha. Ele não finge, ele ignora você, mulher. Eu sei que você já sabe, todas nós sabemos sempre aquelas coisas, mas se engana. É verdade, sai daí, corre enquanto dá tempo. Mas falando de mulheres poderosas... Já tá acontecendo, gente. Falando de mulher poderosa, é muito bom estar aqui diante da Fê, gente. Que eu vou deixar se apresentar, porque eu não vou falar, né? Quem é? Fernanda. Quem é Fernanda? Não, Fernanda Albuquerque, nome de batismo. É uma pessoa que é uma mulher, atriz, cantora, palhaça, muitas coisas, né? Tipo, eu tento... E comunicadora, acho que a principal coisa, assim, acho que minha principal função é comunicar. Então, eu gosto de usar a arte ao meu favor para me comunicar. Então, todas as formas possíveis de arte que eu conhecer, acho que eu posso me comunicar através delas. E comunicar quem eu sou, comunicar para outras pessoas o que eu acredito, principalmente. Eu acho assim
que foi o melhor dia de todos. Dois votos. Eles somos incríveis. Mas, eu acho de extrema importância, sabe? Você colocar um dia... Voltando. É horrível você ter que pensar um dia específico para mulheres. Porque poderia ser... podia estar sempre tudo junto, mas a gente sabe que existem todos os recortes sociais, nessa sociedade que a gente vive. Então, é necessário, sim, ter um dia específico para mulheres falarem para mulheres. E que homens estejam também, porque é importante eles ouvirem também. E você ter um dia para falar sobre mulheres que... E aí, um contexto de cabaré e palhaçaria feminina, trazer esse cômico, eu acho incrível, porque você consegue falar sobre problemas densos de forma leve, né? Porque aí você usa o riso, você pega uma coisa que é horrível e você transforma aquilo para falar, para chegar nas pessoas de uma forma mais leve, até porque muitas mulheres passam por muitas coisas e dependendo da cena que a gente apresente enquanto artista, aquilo vai causar vários gatilhos, mesmo estando num lugar cômico. Mas eu acho que quando tá num lugar cômico, te causa um gatilho, mas você ri. Então, tipo assim, caraca, às vezes, por que eu tô rindo disso? Isso acontece comigo, cara. Mas aí eu acho que traz essa leveza, sabe? Aí Fichas caem, né? Exatamente. Então, você falar sobre coisas horríveis que acontecem no nosso dia a dia, de forma leve, para um público específico e fazer com que as pessoas também reconheçam o que acontece nas suas próprias vidas e falar assim, não... Acho que, por mais que não, às vezes não resolva, né? Porque é um assunto muito maior do que um dia de encontro feminino, mas vai levar a reflexão e, poxa, acho que eu poderia agir dessa forma, ou então poderia melhorar aqui, eu poderia me sentir melhor nesse aspecto, poderia, sei lá, largar um cara, um relacionamento esquisito, enfim, são muitas camadas e muitas coisas, mas tirando, acho que o cabaré pode ser um lugar que você tira um pouquinho dessas camadas, dessa cebola, sabe? Para trazer o seu eu feminino para que ele se aflore, por exemplo. Eu sou a Lulu Carvalho. Eu tenho 28 anos. Uma apresentação assim normal? Tipo, tá bom. Eu sou palhaça, sou atriz, sou professora de teatro também. E é isso. Acho que nos últimos anos eu tenho dedicado mais a minha pesquisa com cidade a palhaçaria. Acho que é isso, basicamente. Estou muito feliz de participar daqui, desse cabaré maravilhoso. Cara, é muito legal também, que foi um cabaré de palhaço, assim, né? Porque eu acho que eu comecei a pesquisar palhaçaria também pensando muito nessa questão das dramaturgias femininas, né? Porque isso é relativamente recente, assim, em termos de década, né? A gente não tem tantas referências a longo prazo de mulheres palhaças, né? Tipo, historicamente falando. Então, acho que meu número explora também uma comunidade pessoal, uma certa dificuldade de ser sensual, ou enfim, uma coisa meio desajeitada, uma coisa meio dramática, que eu acho que são coisas minhas e acho que é muito gostoso ver também como cada palhaça explora características suas e talvez características que muitas vezes são consideradas inadequadas socialmente, né? Ou são sempre usadas de uma forma não muito legal, nessa que envolve relação de poder também, né? Tipo, acho que essa coisa da sensualidade nem sempre é uma parada, quer dizer, às vezes sim, às vezes não, depende, complexo. Mas é muito legal ver como que a gente também pode ter um lugar de protagonismo, assim, né? Tipo, e de se fortalecer um lugar também de pesquisar a linguagem. Acho que é isso. Eu sou Natália Cantarino, sou palhaça Vitória Régia.
atuo na companhia Minha Dupla Ser Artística. Eu venho aqui de Caxias também e estou muito feliz de estar aqui nesse evento da Sol Sem Dó. Estar aqui com vocês é meio que estar em casa também. Eu achei que o público estava muito entregue, muito alegre, né? Muito divertido, e é muito bom ver diferentes palhaços, né? A gente teve em cena diferentes palhaços, com linguagens diferentes, né? Uma forma diferente de pensar a palhaçaria. E aproveitar disso é interessante, né? Porque isso traz um repertório pra gente, faz a gente se revisitar, se olhar, né? Então essa troca é muito importante. E estar junto com o palhaço é muito engrandecedor, né? Porque a gente se acolhe, a gente se cuida, né? Eu acho que é gostoso, assim, né? Estar no espaço com o palhaço. Então, adorei participar aqui da mostra, agradeço muito o convite. Eu sou admiradora demais da Sol Sem Dó. Inclusive, é o primeiro trabalho que eu assisti de teatro com 16 anos aqui em Caxias foi Gessé e Letícia, do Teatro Raul Cortez. E aí isso me impulsionou a fazer arte cênica, a fazer teatro, né? A partir disso, né? Eu acho bem importante, né? Porque a figura da palhaça, ela entrou para a cena recentemente, a partir da década de 80, né? Teve o grupo das Marias da Graça, que vieram colocando a figura da palhaça em cena, né? E eu acho que ainda existem espaços, a partir desse movimento que elas fizeram lá atrás, ainda existem espaços que necessitam a presença da palhaça, né? Ainda existem espaços construídos só por palhaços, homens, pela figura masculina. Então, eu acho que fazer um espaço, um cabaré, onde só mulheres se apresentam, é também construir um espaço para a gente construir dramaturgia, para a gente poder pensar a palhaçaria feminina, para a gente se fortalecer, construir representatividade, né? Para quem assiste a gente enquanto palhaço também. Eu acho que é importante nesse sentido. Ainda, infelizmente, é importante a gente ter esse front, né? Mas também eu fico pensando que, além disso, além de a gente se fortalecer nesse sentido, é interessante ter esse cabaré de palhaços para a gente poder construir a nossa dramaturgia ali, né? Construir os nossos saberes, as nossas formas de produzir, de agir, né? Enfim, acho que é interessante também. Então, na hora que for começar, quantos anos o senhor tem? Assentamento Terra Prometida. Ó, eu tenho até que dar uma respirada para falar desse dia. Porque esse dia aí também, para mim, é difícil, como eu falei, é difícil dizer qual foi o preferido, mas talvez por uma infância de ter vivido em região rural, que eu passei também, né? Então, quando chegamos lá, preparar... Primeiro que quando eu fui lá na primeira vez para conhecer os articuladores locais, a Bia, o Cosme, já fui recebido já de um jeito muito afetivo, assim, de vamos tomando um cafezinho enquanto a gente conversa, um cafezinho ali, conversando muito sobre o local, sobre o trabalho deles ali, a experiência ali, né? E é bem rural mesmo o espaço, sabe? Você anda bastante em terra de muito buraco. E quando eu digo isso, não é uma questão romântica de olha como é difícil o acesso, mas mesmo assim chegamos lá. Não é para chegar aí mesmo. A intenção nossa da Sol Sem Dó era realmente assim, vamos ouvir esse fluxo aqui, vamos ouvir esse povo, essas pessoas, e de que maneira que a gente contribui com o nosso trabalho aqui, não de fora para dentro, não. É justamente assim, qual é a realidade de vocês e o que nós temos é isso. Será que isso aqui é agradável para vocês? E quando a gente perguntava isso, e no dia da apresentação, nós tivemos essa resposta, que foi lindo demais. Você vê as crianças chegando, uns vinham a pé, outros de bicicleta, outros de moto, de charrete. Teve um senhorzinho que veio chegando naquela estrada ali, toda emburacada, devagarinho e sempre ali. Eu não sei o nome, se é uma muleta, é uma coisa que ele vai apoiando assim, tac, 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 e foi chegando. Quando ele chegou no local, ele se assentou. Toda uma preocupação, um acolhimento da equipe local, dos articuladores locais, de tudo ser bem cuidadoso mesmo, seguro. E com pipoca, algodão doce.
Sim, nós levamos um circo para o local, tornamos um circo, um local que eles convivem direto para viver. E aí a gente tornou aquilo um circo. E eles vieram para compor esse circo. Eu tenho tua da mulher. Foi agora que eu cheguei. Foi agora que eu cheguei. Eu sou Ricardo Gadelha, eu sou palhaço, mas na verdade costumo me definir como artista multilinguagem porque não estou só em cena, eu também produzo, desenho projetos, né? Concebo projetos, concebo espetáculos, dirijo, atuo no audiovisual como ator ou como realizador, então às vezes artista multilinguagem eu acho que explica melhor. Sou artista desde muito cedo, assim, desde muito criança, comecei a fazer teatro com 5, 6 anos, assim, e desde essa época o riso tinha um papel, assim, era através do riso, assim, sabe, esse contato com o teatro, assim, né, e essa consciência do riso tá no corpo, né, de você fazer coisas com o corpo meio escalafobéticas, meio excêntricas, e aquilo gerar o riso, assim, isso pra mim foi foi um clique muito importante, assim, pra minha infância e adolescência, e acabei nessa vida, né, de ganhar a vida disso, né, de fazer os outros rirem. Aqui, vim brincar aqui neste lugar. E aqui, meus senhores, trouxe meu brinquedo. Pra mim, participar da mostra aqui, né, 7 dias de sol sem dó, é alimentar essa tessitura, né, dessa rede, né, que a gente vai criando. É uma rede de parceria, é uma rede, eu acho que remonta as famílias de circo, né? Na época que o circo encontrou a lona, ou a lona encontrou o circo, tinha muito esse lugar da família, né? As pessoas viajavam juntas. E tanto a família de sangue, né, que muitas vezes tinha ali um núcleo familiar, como a família de convivência, porque pessoas se agregavam àquelas famílias. Eu acho que nós, grupos semi-jovens, né, já não somos tão jovens assim, eu acho que a gente experimenta essas relações, né, de parentalidade, né, de familiaridade no Wi-Fi dessa vida contemporânea de fazedor de arte, né, fazedor de cultura. Eu gosto muito, assim, né, quando eu fiquei sabendo que era no assentamento Terra Prometida, eu fiquei com esse nome na cabeça, cara, Terra Prometida, Terra Prometida. E eu tenho, assim, a memória na minha adolescência da escola onde eu estudava, Escola Senador Corrêa, mito, Escola Centro Educacional Anísio Teixeira. A escola levou a galera, assim, primeiro ano do ensino médio, para um assentamento. E foi no assentamento Terra Prometida, mas eu lembro que não era em Caxias. Então hoje, quando eu cheguei procurando o Ribamar, que era esse cara que foi meio o Cicerone, ele quem recebeu a gente nessa época. Eu lembro dele tocando, e aí o Amparo, né, da liderança aqui local, falou, pô, o Ribamar, né, veio a falecer, não sei o que, né? Falei, eu lembro dele, assim, nessa situação, de uma escola. Ele falou, isso foi quando? Eu falei, cara, remontando aqui, né, fazendo a retrospectiva, foi em 99. Ele, pô, 99, ele tava lá na época que eu ainda nem era aqui, era lá em Miguel Pereira. Então, assim, a cobra mordendo o rabo, né, mano? O tempo, ele é realmente uma espiral, assim, né? Fez um sanduíche, assim, pra mim, sabe? De tipo, vim apresentar esse trabalho, que é um trabalho novo pra mim, é um trabalho que tem toda uma memória afetiva da minha infância, de roça, sacou? Por causa de meu avô, tinha alambique, né? Tem toda uma parte do espetáculo que tem a ver com essa autofabulação, né? Que começa na memória, mas que depois extrapola. E aí a apresentação era numa zona rural, num ponto de agroecologia, de fomento à vida. Eu falei pra ele, a gente faz quase a mesma coisa. Os artistas estão fazendo isso, a gente está plantando sementinha, está regando, está cuidando, está assoprando aquela faísca para florescer a vida, né? Acho que o que a gente quer com a nossa arte é isso, é ver o povo bem, né? Ver o povo feliz, é ver o povo satisfeito, né? Então, agradeço demais de estar aqui, de estar participando dessa parada. Vou querer vir todo ano. Eu tinha 15 anos quando eu pisei pela primeira vez no assentamento dos movimentos dos trabalhadores rurais sem terra.
E o nome desse assentamento, desse acampamento na época era Terra Prometida. E lá eu aprendi uma música, queria saber se a gente pode cantar essa música aqui hoje em memória ao grande líder Ribamar. Eu tô aqui porque é pelo MST, alguém conhece? Eu tô aqui porque é pelo MST. E o povo grita, justiça no país! Não sou eu quem falo, é o povo quem diz. E o povo grita, justiça no país! Não sou eu quem falo, é o povo quem diz. Eu sou Glauci, né? Meu nome é Glauci, eu sou palhaça Chica. Eu trabalho com a palhaçaria como linha de frente, mas eu comecei atriz de teatro. Então eu também sou diretora teatral e dramaturga teatral. Sou palhaça desde 2013, profissional assim que eu assumi, né? Já fazia comédia na rua, mas na linha do teatro. Aí em 2013 eu fiz a Slipa, e aí a partir que é a Escola Livre de Palhaços, né, que você também foi. E aí a partir daí eu me assumi palhaça mesmo, assim, porque minha vida mudou mesmo com a palhaçaria, sabe? Eu acho que antes, eu nunca consigo falar disso sem me emocionar, porque antes eu acho que eu era um pouco mais triste, assim, sabe? E aí a palhaçaria, ela me apresentou possibilidades de olhar as coisas de uma perspectiva diferente, ampliada, né? Poder rir das coisas. Então, foi realmente uma virada de chave na minha vida, assim, de uau, eu vejo as coisas com essas cores e eu posso ver essas mesmas coisas com mais cores, né? Então, mudou a minha vida, assim, minha existência. Eu me tornei uma pessoa mais feliz e mais divertida pra mim mesma, né? Mais disponível para brincar também. Eu acho que quando eu me tornei palhaça, eu entendi que eu não sabia brincar, sabe? Que eu tinha sido uma criança que não brincava. Então, eu aprendi a brincar quando eu me tornei palhaça. Então, realmente, assim, foi muito importante para mim. E eu coloquei isso de frente na minha vida, assim, né? Aí estudei bastante, assim, bastante como deu, e porque, né, a gente também não tem acesso a muitas informações, assim, de estudo, né? Aqui a gente tem muita oficina, tem bastante mestre, mas a gente não tem, assim, escolas que formam e que dão, né, e tal. Então a gente se forma do jeito que dá, com as informações que a gente recebe, né? E aí me tornei professora de palhaça também. Então hoje em dia eu sou professora de palhaçaria, já tive bastante aluno, assim. E a grande missão da minha vida certamente é essa, assim, é poder multiplicar essa possibilidade das pessoas verem o mundo com mais cores, né? Eu quero que mais pessoas possam viver isso e, por consequência, mais pessoas tenham acesso ao riso, né? À fonte do riso, assim. Então, acho que é um pouco isso. E aí a possibilidade de vocês proporcionar isso pra gente também, porque é uma outra via que você não sente, né? Que é essa de... Bom, a gente tá no maior corre, né, cara? Depois da pandemia, então, a gente ficou sem trabalho, sem fonte de trabalho. Então, eu tô me reconstruindo, assim como vocês e muitas outras pessoas, né? Então, ai, você cabe que eu não consigo. Isso, assim, a possibilidade, primeiro, de trabalho. Porque é isso, né? O que vocês proporcionaram pra gente que veio aqui antes de qualquer coisa é trabalhar, que é muito importante e não tá ainda fácil, né? A gente ainda tá assim, né? Voltando, né? Então, a possibilidade de trabalho
quando eu vi a ficha de inscrição, eu falei, na possibilidade de trabalho, né? Que a gente, o palhaço funciona pelo estômago, né? Opa, trabalho, né? E aí depois eu comecei a realizar o que estava acontecendo, né? E tive essa sensação de, tipo, vi essa companhia surgindo e eles já estão indo. Sexta edição, quer dizer, né, uma longa estrada, assim, já muito longa, né, para uma companhia tão jovem. Então, isso foi chegando para mim, sabe, depois que eu me inscrevi, assim, sabe, real mesmo, eu pensei depois. E aí eu entrei, eu falei, cara, que sensacional, né? Meu númerozinho vai pra lá. Eu já fiz muita coisa aqui em Caxias. Volta e meia a gente vai pra algumas comunidades assim. Eu, vou de novo, né? Já fui em lugares bem emocionantes assim também. Parque Analândia, que são lugares que não tem acesso mesmo. E você vê que as pessoas dão muito valor. Isso que é muito legal, né? Porque eles veem o palhaço e a gente se sente, tipo, muito valorizado, né? Que é tipo, caraca, é importante mesmo botar esse nariz e vir, né? Então, isso já foi, assim, bem especial. Só que aí, hoje, eu entendi o que era. Saca? Hoje, aqui. Porque é isso, é um assentamento, encherei. A gente entende, mas quando a gente começou a pegar a estrada e, tipo, não parava nunca, mato, eu falei, cara, é um assentamento rural real mesmo, né? Tipo, real. Anda pra caramba pra chegar, né? E não tem nada de um lado, nada do outro durante muito tempo. Então, eu fui entendendo no caminho, assim, sabe? Aí, quando eu cheguei aqui, eu perguntei pro... Como que é o nome do fundador do assentamento? Cosme. Eu cheguei e perguntei pra ele, eu falei, qual é a história daqui? Alguém me apontou pra ele, eu fui perguntar pra ele. E aí ele começou a contar, né? E aí que eu entendi ainda mais a dimensão dessa história deles, né? De tantos anos, mais de 2 décadas na luta por um lugar, né? Uma terra igual muitos brasileiros, né? Estão aí na luta por um pedaço de terra para poder plantar. E aí, então, isso ali foi bem forte para mim quando ele começou a contar a história dele, assim, sabe? Porque aí a gente fala, pô, meu corre, a gente tá indo mal corre achando que nosso corre é difícil, né? E, tipo, sabe? Mas, enfim, também histórias não são comparativas, né? Mas é muito forte, assim, e aí entrar aqui... As crianças todas querendo muito, né? Querendo muito e muito felizes e participando muito e totalmente entregues. Então, foi muito especial pra mim. Eu acho que mais até do que pra eles, assim, sabe? Tava muito feliz de estar ali. Depois, quando eu terminei, que eu vi o Gadelha fazendo dele, eu chorei, assim. Eu não sou muito de chorar em espetáculo, assim, nem de rir muito. Eu sou meio dura, assim. Eu gosto de sentir, mas eu não manifesto muito. Eu fiquei chorando e achei muito especial, assim, também para eles estarem escutando aquela história que o Gadelha estava trazendo, sabe? De valorização da terra, valorização da nossa cultura, né? Tchau! Obrigada para vocês também. Tá. Então é isso, tô me prolongando, mas eu acho que, assim, o que resume muito, assim, é que foi bem emocionante, sabe, Gessé? Eu acho que o meu trabalho, ele tá mais comprido quando eu venho para esses lugares que não têm acesso ainda. E isso é tão absurdo que lugares tão perto do centro do Rio, que é um centro super cultural, né? Uma das maiores metrópoles culturais do Brasil. Um lugar que está tão perto, ter tantas pessoas que nunca viram isso. E igual eles, tantos outros lugares que nunca viram isso, né? Então, acho que o propósito do trabalho é muito nobre, assim, e eu fico muito honrada de estar num time que está trabalhando por isso, sabe? Para levar a arte pela primeira vez para as pessoas, assim. Valeu! Sou a Bia Carvalho, tenho 42 anos e eu costumo dizer assim que eu sou filha da luta da reforma agrária, né?
Porque com 3 anos de idade, eu fui com a minha família para uma primeira ocupação de terra, né? Que é onde a minha mãe está até hoje. Ela tem 82 anos, vai fazer 83 em outubro e continua produzindo mudas, né? Meu pai, infelizmente, faleceu tem 5 anos, mas também que ficou até o final naquele território, né? Na resistência em Campo Alegre, que tem o mesmo tempo da história do movimento Sem Terra, né? Que é quando o movimento fazia as lutas localizadas. Campo Alegre foi um desses territórios no Rio de Janeiro que aderiu à luta da reforma agrária, né? A fazenda Campo Alegre, antes de virar um assentamento. Então eu venho dessa luta e militei por um tempo no MST, né, nos diversos setores, contribuindo com que um dia contribuíram com os meus pais, que essa possibilidade, né, de vieram do interior de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, chegando aqui, não tinham acesso a muita coisa. Meu pai trabalhou muito tempo na construção civil, né, e minha mãe cuidando dos filhos, e assim a gente ressignificou a nossa vida quando teve um pedaço de chão. Hoje eu fiquei muito emocionada, né, da gente tá recebendo isso no nosso território, né, esse espetáculo no nosso território, porque ele tem muito significado, né? É significado de acesso, de possibilidade e de mostrar assim que a gente não está sozinho, né? Que a gente está articulado, que a gente mostra para o poder público que assim, por que vocês conseguiram chegar e outras coisas não chegam, né? Então assim, e por isso que eu falo que é possibilidade, sabe? A gente possibilitou pessoas do território aqui no entorno virem dentro do assentamento, coisa que tem aquela versão, é um assentamento de reforma agrária, de luta, ou eu não vou pisar lá. Então vai quebrando, né? Vai quebrando as barreiras. Eu acho que esse que tem o papel da arte, o papel da cultura, né? Junto com uma luta do processo da formação para a vida, né? Que as nossas crianças possam crescer sem ódio, né? Sem competitividade. Outra lógica, né? Que é a lógica da cooperação, da solidariedade, do amor, né? Da solidariedade. Então é esse processo que a gente sonha, né? Que a gente luta para que a gente busque esses outros sentidos, né? Que a nossa sociedade cada vez mais vai empurrando para a gente vai perdendo. Né? Impõe para a gente outro ritmo de vida, outra lógica de vida, né? E eu acho que a gente não tem que recuperar, eu acho que a gente tem que fortalecer esses laços para a gente mostrar o que é possível, né? De ser feito. Então, acho que é isso. Fábrica do Azeite. Vamos falar desse dia aí que foi também inesquecível. Ali tivemos a participação fundamental da Cíntia, da Casa Cuidado, uma pessoa importantíssima, fundamental, faz um trabalho maravilhoso, e da Simone, que é moradora dessa ocupação na Fábrica do Azeite. Tanto as duas, quanto nós da Só Sem Dó, toda a equipe, a gente estava muito feliz já de ver já as crianças ali, muito curiosas do que ia acontecer. Não só as crianças, os adultos também. Mas tinha uma outra coisa, um outro detalhe que também estava dando um tempero a mais. Parecia que ia chover. E a gente ficava ali, vamos montar tudo, vamos torcer para não chover. E tudo aconteceu de um jeito maravilhoso. Tiago Campelo foi o malabarista que abriu o espetáculo com uma cena no monociclo. Ele pegava as crianças, jogava para cá, jogava para lá. Cachorro entrou no picadeiro e as crianças adoram. Nossa, o que ele vai fazer quando o cachorro passa no picadeiro? Faz circo, ora. Né? Depois dele, teve a Adorável Cia, com um espetáculo delicioso, delicioso. A gente não conseguia tirar os olhos. Eu não. Eu e a nossa equipe, às vezes, a gente tirava o olho só para ver se ia chover. Não chovia. Mas, gente, enfim, tudo deu certo. Tudo gostoso, riso à vontade, muito bonito e não choveu. Começamos a guardar as coisas, tudo, entre abraços, fotos, as pessoas, com as crianças, quando é que vocês voltam? Aí a gente falava, não sei quando ainda, mas a gente quer voltar logo. Depois que nós desmontamos tudo guardadinho para ir embora, aí sim,
Adivinha o que aconteceu, gente? Choveu. Quando a gente chegou, já foi uma surpresa muito boa, porque já tinha muita criança aqui, as crianças muito animadas, correndo de um lado para o outro. Aí daqui a pouco começaram a aparecer com umas gravatinhas, e eles estavam muito participativos. Parece que aqui tem algum projeto, né, que eles fazem aulas de circo, e eles estavam contando pra gente o que eles faziam, querendo participar, querendo ajudar a montar. Então, a nossa chegada já foi uma chegada muito feliz. E a gente está no meio de uma montagem, e quando a gente resolveu concorrer para participar desse festival, a gente pensou, pô, vamos fazer no meio de uma montagem, parar tudo para fazer um festival. E quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu pensei foi pô, ainda bem que eu escolhi parar um pouquinho para fazer isso, porque é aqui que eu gosto de estar. Gostei muito, eu fiquei... a gente sempre associa o circo, palhaço às crianças, né? Mas fico vendo nos adultos, como a comicidade, o impacto que tem, quando eles todos vêm falar com a gente, o encantamento que causa ainda neles, né? E essa ideia do festival acontecer aqui também tem uma coisa de ressignificar o espaço, de mudar a geografia do espaço. A gente veio para entrar aqui, tinha que ir perguntando, a cada ruazinha que a gente virava, todo mundo sabia, todo mundo perguntava que hora que ia ser, quando ele está sabendo. Então tem todo esse lado também de quem mora aqui nesses dias que o evento acontece aqui, ele vê o lugar de uma maneira diferente, assim, o lugar também muda para ele. A gente busca nos nossos demais espetáculos sempre trazer de alguma maneira alguma questão relevante também, para além da comicidade, todo esse trabalho físico, que a gente possa repensar alguma coisa de mudança que a gente julgue importante, promover pelo menos o debate na sociedade. Uma companhia como a Sol Sem Dó, que já promove há alguns anos, ainda me surpreende que a cada edição de festival, de espetáculo, de projetos nossos, seja realmente muito difícil, uma peregrinação, tentar ser ouvido pelo poder público, ficar caçando de tal. Me impressiona muito negativamente, então eu acho que, seja em Guapimirim, no Duque de Caxias, no Rio como um todo, acho que o poder público devia se abrir para ouvir mais os artistas, sair produzindo eventos, festival de inverno, festival olimpíaco, festival do que for, mas sempre nesse modelo de trazer alguém muito famoso, aí vai ter o show fulano, depois tem um ano inteiro aquela escassez, não tem nada, e os grupos locais trabalhando de maneira precarizada, assim, que são realmente quem ao longo de um ano inteiro cria vínculo com quem mora aqui, que consegue entrar aqui, que tem o respeito da comunidade. Então eu tenho muita torcida com as mudanças que vem acontecendo nesse último ano, que eles consigam uma interlocução, agora que existe novamente o Ministério da Cultura, que a gente consiga representatividade para projetos como esse, como os que a gente tenta fazer em Guapimirim, possam acontecer, a gente cada vez mais se afaste de trabalhar de maneira precarizada e possa colaborar na construção de política pública para que a cultura possa realmente alcançar todo tipo de espaço, de território e de cidadão. Eu quero muito agradecer a companhia Sol Sem Dó por estar nesse espaço, que é um espaço que o poder público não entra, mas nós ocupamos. Então eu quero agradecer ao Gel Sem Fome, na pessoa da Lara. Eu quero agradecer a Cruz Vermelha, na pessoa da Núbia, do Luiz e de todas as voluntárias. Quero agradecer a minha equipe da Casa Cuidado para vir para cá comigo. Vocês fazem parte desse processo, né? Então a gente está muito feliz de ver essas crianças aqui. É um projeto que a Casa Cuidado tem, que a casa vai na fábrica. Então a gente, uma vez por mês, ocupa esse território com arte, cultura e educação. Então a gente está muito feliz de poder compartilhar esse momento com todos e todas e todes. Então, em 98, na década de 90, tinha uma companhia de circo de um amigo meu que ia para Búzios. E aí eu pedi minha avó para me ir, porque eu morava com ela, ela não deixou. Aí eu fiquei sabendo que eles iam viajar numa quarta-feira, mas eu pensei, tipo, ia na quarta e ia voltar na segunda. Acabou que a gente ficou 15 dias, e naquela época não tinha celular, não tinha telefone, né? E aí foi uma experiência maravilhosa que eu tive com o pessoal. E agora, recentemente, eu encontrei o Levi, que foi uma dessas pessoas que eu fui. Ele é fotógrafo, eu falei do espetáculo que ia ter aqui. Ele ficou assim, eu não vou poder porque eu vou estar em São Paulo. Mas quando tiver oportunidade eu quero estar junto do projeto, não sei o quê, não sei o quê. E a gente reviveu aquele momento lá. Falei, cara, eu tô indo em todos os lugares que tem circo aqui em Caxias. Aí foi assim.
a gente... Eu sou apaixonada por circo, né? Dá pra perceber. Coloquei todo mundo fazer gravatinha e as meninas da Casa Cuidado toparam também essa ideia, né? Porque eu sozinha não ia dar conta de fazer. E a gente conseguiu fazer o que a gente planejou para ser feito para hoje. Estou muito feliz. Em 2020 vocês fizeram também uma intervenção no outro endereço que a gente tinha. Foi você e Gessé, né? E depois a gente se encontrou no mestrado, e a gente foi se encontrando nos outros lugares. E hoje a gente está aqui, né? Nessa ocupação, que é um espaço também esquecido pelo poder público, né? A gente aqui pode falar que a gente está na área nobre da fábrica. Porque se a gente entrar ali por trás da casa da Fabrícia, onde fez a exposição do Lambe, tem casas de madeira com lona, esgoto a céu aberto. Então, assim, a gente aqui está na zona sul da fábrica do azeite, então, que também é um território esquecido pelo poder público, né? E eu estou muito feliz de poder fazer o projeto que a casa vai à fábrica uma vez por mês. Então, a gente faz o cadastro das crianças, porque nem todas as crianças da fábrica conseguem ir até a casa, porque estudam de tarde, às vezes não tem quem levar, às vezes o filho de 11 anos toma conta da menininha de 3, e aquela confusão toda, né, que a gente sabe como funciona em favelas e periferias. E eu falei, não. E aí consegui que algumas pessoas topassem essa ideia de estar aqui, e a gente se reúne aqui uma vez no mês para fazer essa intervenção com arte, cultura e educação, né? E é isso, sim. E hoje eu estou muito feliz, porque além da companhia, a gente conseguiu com os nossos parceiros, que já estão com a gente desde 2020, que é a Casa do Sonho, que dá o bolo para as nossas crianças lancharem no projeto Semente. É o Gel Sem Fome com a Lara, que já faz um projeto com a gente há um tempo, que entrega comida para moradores em situação de rua. É a Cruz Vermelha, que está com a gente, que trabalhou muito na pandemia, entregando álcool em gel, né, naquela situação que tinha que lavar a mão, por exemplo, não tem água em Parque Paulista, então como que lava a mão? E a gente conseguiu essa parceria sólida, né, com essas instituições. É muito importante, assim, para a Casa Cuidado, né? A Casa Cuidado é novinha, tem 2020, 21, 22, 23, 3 anos, né? 3 anos e muita coisa, né? 3 anos e muita coisa. A casa, ela surge muito dessa ideia, ô Letícia, da gente não... Ela surge na pandemia, da gente não saber o que era a pandemia, que as pessoas tinham que ficar em casa, que as pessoas não podiam ir para a rua, que tinham que usar máscara, que tinham que lavar a mão, que tinham que usar álcool em gel, e as crianças na rua, porque as crianças não saíram da rua. E aí uma outra pessoa que fundou a casa junto comigo, que foi a Michele Sabrino, que é uma missionária evangélica, a gente ocupou a varanda da casa dela, com 13 crianças. E aí a gente começou essa intervenção de pintura, de arte, tem que lavar a mão, tem que falar com a avó que tem que lavar a mão, tem que falar com as pessoas da casa que tem que lavar a mão. Mas não tem água, tia, como é que a gente lava a mão? E aí eu fiquei muito angustiada, né, de como ajudar essas pessoas que eu mesma não tinha informação, mesmo saindo desse lugar para buscar informação, as informações eram muito truncadas, mas aí a gente ocupa a varanda da Michele. E aí a gente recebe alguns cartões e cesta básica do Movimento Caxias. E aí as cestas acabaram, sobraram 10 cartões, e aí eu decidi que esses cartões eles iam virar mais cartões, né? No sentido que a gente trabalhou a questão financeira com as mulheres. E aí eu trabalhei o recorte de gênero, trabalhei o recorte de raça, trabalhei o recorte de território, né? Porque tinha que ser mulheres do Parque Paulista. E aí eu pedi para as mulheres que trabalhavam com alimentação, esses 10 cartões que sobraram, eu dei para elas comprarem coisa para fazer comida, porque o cartão só funcionava no mercado. E aí você que faz bolo, vai lá, vai comprar coisa só para fazer o bolo. E aí eu ensinei elas precificarem o bolo, ensinei elas venderem o bolo. Falei, é isso, a gente precisa dar o peixe, porque as pessoas estão com fome, mas a gente precisa ensinar a pescar. E aí a casa foi crescendo, crescendo, crescendo. Falei, a gente não tem mais como ocupar a sua varanda. A gente vai precisar alugar um espaço. E pedi para as meninas procurarem um espaço para a gente alugar. E falei com o meu companheiro, falei, Príncipe, ó, eu tenho um aluguel agora de R$600 e a gente vai ter que pagar. Eles me assistem, mas a gente não tem. Falei, mas a gente vai conseguir. Liga para um, liga para outro. Você pode fazer uma doação durante 6 meses de R$50. A gente fez 2 cotas, de 50 e de 100. A gente conseguiu que 12 pessoas doassem R$100, então a gente dobrou o aluguel. A gente tinha um aluguel do mês, a gente tinha um aluguel do mês seguinte. E a gente foi fazendo os projetos da casa e atendendo as mulheres, porque a gente faz esse recorte de mulheres, a gente atende homens, atende outras pessoas também, mas a nossa
a nossa missão é atender as mulheres, né? E as mulheres desse território, que são mulheres que precisam entender que, para além de só cerveja e peixe frito, né, que são o que elas mais gostam, eu também gosto, mas tem outras coisas além do túnel, né? A gente precisa descobrir esses lugares. E aí eu inseri algumas mulheres na rede das Plant, que é uma rede do Rio de Janeiro que trabalha prioritariamente com mulheres. Eles têm um grupo só de gastronomia, e essas mulheres, quem quiseram, continuaram nesse grupo de gastronomia, estão até hoje lá. E algumas saíram, algumas ficaram, e a gente hoje tem 13 mulheres fixas na casa como voluntária toda semana, e as outras pessoas que vêm quando a gente precisa. A casa basicamente funciona assim. A arte, ele é um direito humano, e as pessoas precisam entender a arte mais do que é posto para elas, né? Porque um espetáculo de circo de qualidade, né? Porque as pessoas falavam assim, tinha algumas pessoas que falavam para mim assim, você já estava esperando um palhaço fazer palhaçada. Eu falei assim, mas a palhaçada, ela é importante, mas a mensagem que a palhaçaria traz, né? Essa mensagem, ela é, para mim, para algumas pessoas que eu pude ouvir, ela é um resgate da infância, né? Teve um senhor que estava de muleta, que eu nunca tinha visto ele por aqui. Ele falou, eu vim porque eu queria reviver a minha infância em Minas Gerais. Né, eu queria, assim, quando eu vi essa lona, ele falou que passou e viu a lona. Ele falou, quando eu vi a lona, ele falou, eu vou ter um dia diferente hoje. E aí resolveu vir para cá. E eu não tive a oportunidade de conversar com ele depois, mas quando eu retornar aqui na fábrica, eu vou procurar para poder fazer isso. Mas eu acho que a arte, ela é um processo de cura, né? Então, as pessoas que estão, por mais sofridas, doídas emocionalmente, quando elas chegam num espaço que elas sorriem, né, que elas têm a possibilidade de extravasar o que elas estão sentindo, por algum momento, aquela dor, ela fica de lado. Elas começam a ver que existem outras coisas diferentes, que não é só sentir dor, né? E a arte faz isso com a gente o tempo todo. É um programa de televisão, é um programa de teatro, é o próprio circo, né? É a pintura, é a xilogravura, né? A gente aqui tem um senhor que é o seu José de Arimateia, que é um cordelista maravilhoso. Infelizmente não deu para ele vir. A gente já fez alguns projetos na casa com ele também. Então, assim, ressignificar esse papel da arte. Todo mundo pode ser artista. Né? A gente acredita que todas as crianças que são aqui são potências para ser artista. Viu o menino que foi chamado, esqueci o nome dele, que ganhou lá o bis, sem ser o Miguel, que não foi o rapaz que colocou ele nas costas, não. Esqueci o nome dele. Ele já fez algumas intervenções com a gente aqui. Aquilo ali é uma potência, aquele menino. Entendeu? Quantos outros meninos e meninas, né, gostaria de ter esse espaço de se expor? De repente aqui foi o único espaço que ele pôde sorrir, que ele pôde se expor. E ele tem o direito de sonhar, de ser quem ele quiser. Ele pode ser palhaço, ele pode ser doutor, ele pode ser catador de reciclagem. Ele pode ter todas as possibilidades que ele quiser. E a arte, eu acho que é esse canal de possibilidades. Eu acredito muito. Todas as nossas intervenções a gente faz com arte. Então, trazer arte aqui para esse território, para esse espaço, eu acho que foi um marco, né? Foi o que a Simone falou para mim. Ela falou assim, Cíntia, essas crianças nunca mais serão as mesmas. Isso que eu tô pensando. Porque você tem crianças que não tem pai, não tem mãe, são criados por vó. Cheguei hoje aqui, era 9 e pouquinho da manhã, quando a gente começou a arrumar, uma menina teve convulsão na minha perna e eu não sabia o que eu ia fazer. E aí eu comecei a entender que mesmo sem saber o que fazer, a gente ajudou essa menina, sabe, Letícia? Porque é esse espaço que eu quero ocupar, sabe? É esse espaço que as pessoas falam assim, é um espaço invisível. Muita gente não veio porque ficou com medo de chegar aqui. E aí a gente começa a tornar esse espaço um espaço visível, um espaço de potência, um espaço de cuidado, um espaço de colaboração. A gente não tinha faca, a gente não tinha tabuleiro, mas apareceu o tabuleiro, apareceu faca, apareceu garfo para vocês almoçarem. Então a gente começa a entender esse espaço como espaço de potência, não como espaço de coitada. As mulheres da fábrica são coitadas, não são coitadas. Né? E sem dizer que Parque Paulista tem mais de 40 mil habitantes e não tem uma creche pública. Então como que essas mulheres vão trabalhar? Aonde essas crianças vão ficar? Então a gente começa a ter um olhar na fábrica do azeite como um espaço de potência. E a gente precisa ser esse canal para que elas
saibam que tem um lugar que elas podem contar para elas desenvolverem, entendeu? Porque é muito ruim uma pessoa que não tem um norte. Quando a pessoa tem um norte, ela sabe onde ela quer chegar, mas ela não sabe o caminho, e tem pessoas que de alguma forma são pontos de luz nesse caminho. A gente vai fazendo a nossa parte, né? Antigamente, quando eu fugi com o circo, eu tinha a impressão de, eu tinha o quê? 17, 18 anos, que eu queria mudar o mundo. E hoje, com 45, eu quero mudar o espaço onde eu vivo. Então, eu acho que a arte, ela tem esse poder de transformação e a gente precisa ser ponto de luz na vida das pessoas. E hoje eu me proponho a ser um pontinho de luz, sabe? Na vida dessas pessoas. E sabendo que eu não tô sozinha, né? Sabendo que tem um monte de outras luzinhas que estão ao meu lado e a gente vai caminhar juntas, né? Yeah. Obrigada. Obrigada. Obrigada mesmo. 2024, 7ª edição dos 7 dias de Sol Sem Dó, e eu espero que a gente tenha muita palhaçada, muito riso e muita brincadeira na rua. Até a próxima! Volta, fantasma! Já era. Volta, fantasma! Senta no sofá, fantasminha. Pô, tô muito emocionado. Emocionado pra caralho, tá aqui. Quero praia, você tá louca, eu quero um pouco, você tá chato, você não fica da